Alô, moçada do YouTube, salve, salve, simpatia. Aqui falando o Mano Velho, Amorim Filho. Aqui a minha marca é registrada. Eu nasci nas catingueiras entrançadas de cipó. Viajei de caminhão junto com Mané Cotó. Não sou locutor modelo, mas tô aqui sem cabelo vivendo o meu gogó. Ô mano velho, ô mano novo, nas quebradas do sertão tem forró para o povo. Ô mano velho, ô mano novo, nas quebradas do sertão tem forró para o povo. Ó, diretamente de Souza, diretamente do Vale dos Dinossauros, na gloriosa, na histórica, na inesquecível Peapá, R.A., Raíba, Balanceia, Paraíba. Pois é, estamos aqui para trazer um comentário de algo muito sério que o mundo todo comenta nesses dias, nesse mês de agosto. Eu tenho aqui um quadro que foi de um artista plástico que nos presenteou já há muito tempo atrás. Eu vou aproximar da câmera para vocês perceberem esse quadro. Veja bem, esse quadro mostra o quê? Mostra uma tragédia, né? Vítimas de um fenômeno da natureza, da seca. São pessoas flageladas pela seca. Estou aqui no meu escritório, vou deixar aqui do meu lado. Isso, para vocês perceberem. Aqui ao lado das minhas artes marajoaras, que vieram de Belém do Pará, faz muito tempo, coisa linda. Olha, coisa linda, a arte marajoara. Nós temos aqui em casa uma coleção. Muito bem, minha gente. Nesse mês de agosto, o mundo todo lamenta, chora, sofre com os efeitos de duas bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos sobre o Japão. Naquele tempo, Segunda Guerra Mundial, os americanos estavam forçando o Japão à rendição e o Japão resistia e não se rendia. Continuava a guerra e morrendo gente, o pau torando. Então, os americanos resolveram apelar para um projeto de nuclear. Então, a primeira bomba atômica, Hiroshima, foi lançada no dia 6 de agosto do ano de 1945, às 8h15 da manhã, na cidade de Hiroshima. Sua explosão causou o maior número de vítimas mortais. Na hora da explosão da bomba ali no epicentro, morreram 50 mil pessoas imediatamente. Tudo virou pó. Depois, mais 90 mil pessoas que estavam mais distantes daquele epicentro também morreram no dia seguinte, e assim que aconteceu. Antes de ser lançada no Japão, essa bomba foi testada no dia 16 de julho de 1945, no deserto do Novo México, nos Estados Unidos. O mundo estava em guerra, decorria a Segunda Guerra Mundial. E numa tentativa de que o Japão se rendesse, o governo dos Estados Unidos lançou a bomba nuclear do avião bombardeiro B-29, chamado de Enola Gay. A bomba continha em sua carga urânio-235. Tinha cerca de 3 metros de comprimento e pesava mais de 4 toneladas. Batizada de Little Boy, foi lançada a uma distância entre 500 e 600 metros acima da cidade de Hiroshima e a destruiu. 86% das pessoas que estavam a 1 quilômetro da explosão morreram instantaneamente. Tudo virou pó e os corpos foram desintegrados, de modo que não havia cadáveres para contar. O Japão continuou resistindo. 3 dias depois, dia 9 de agosto de 1945, em Nagasaki, a bomba conhecida pelo nome de Fat Man, homem gordo, Fat Man, foi lançada justamente nesse dia 9, pelo bombardeiro estadunidense B-29 Bexar, a aproximadamente 600 metros acima do nível da cidade. Isso foi às 11h02 da manhã do dia 9 de agosto de 45. O objetivo do lançamento dessa segunda bomba era forçar a rendição do Japão, que se mantinha em guerra mesmo após o lançamento da primeira bomba nuclear.
Essa bomba tinha carga de plutônio 239, 3 metros de comprimento e pesava 4 toneladas. O projétil causou a morte de 74 mil pessoas. Finalmente, no dia 2 de setembro de 1945, o Japão finalmente se rendeu. O que se comenta, aqui esse quadro de uma tragédia, de um flagelo, é que no dia seguinte, após a explosão de cada bomba, vem aquela chuva negra, que é uma mistura de fumaça, poeira, fumaça tóxica, chuva, e aquelas pessoas que ainda estavam vivas, vendo água, pedia água. Então, quem dava água àquelas pessoas, as pessoas bebiam um gole e já morriam imediatamente. Então, a cada metro de distância do epicentro, tinha um tipo de flagelo. Pessoas que estavam, por exemplo, a 3 quilômetros, ficaram cegas. As pessoas que estavam a 5 quilômetros, perderam a pele. Pessoas que estavam a 12 quilômetros do epicentro de cada bomba, foram arremessadas para longe. E as pessoas tiveram consequências durante o resto da vida. Muitas pessoas dessas duas cidades que foram atingidas, porque a cidade de Nagasaki tinha 330 mil habitantes, quer dizer, praticamente a metade morreu, outra metade ficou doente. Mas muitas pessoas que estavam longe do epicentro da bomba, essas pessoas não obtiveram assistência do governo japonês. Então travou-se entre muitos sobreviventes uma batalha judicial. Hoje, em média, quem sobreviveu às duas bombas tem 83 anos de idade, 83 a 90 anos de idade. E esses dias saiu uma notícia muito interessante, que o tribunal reconheceu pessoas atingidas pela chuva negra de Hiroshima e Nagasaki, vítimas das duas bombas. Com decisão da justiça japonesa, grupo de idosos passou a ter direito a tratamento médico gratuito. Um tribunal japonês, em Hiroshima, expandiu no dia 29 de julho passado a definição de sobreviventes da explosão da bomba atômica para incluir os afetados pela chamada chuva negra radioativa, uma decisão judicial incomum 75 anos depois do ataque nuclear dos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial. O Tribunal Distrital de Hiroshima determinou que todos os 84 demandantes que têm entre 70 e 90 anos de idade devem se beneficiar da assistência médica proporcionada às vítimas do bombardeio. No Japão, essas pessoas são conhecidas como hibakusha. Após a guerra, o governo designou áreas consideradas duramente afetadas pelo primeiro bombardeio atômico na história e concedeu gratuidade de atendimento médico àqueles que se encontravam nesses lugares. Os demandantes da decisão atual estavam fora dessas áreas, mas foram atingidos pela chuva negra, produzida após o bombardeio de 6 de agosto de 45 e 9 de agosto de 45. Eles afirmam que os efeitos em sua saúde foram semelhantes aos daqueles que estavam na área ou nas áreas definidas pelo governo. Não há nada de irracional nas declarações desses habitantes, segundo as quais eles estavam encharcados pela chuva negra, declarou o presidente do tribunal, Yoshiyuki Takashima, de acordo com o canal estatal de TV NHK. Os documentos médicos mostram que os habitantes sofrem de doenças consideradas ligadas à bomba atômica e cumprem as condições legais exigidas dos hibakusha, acrescentou. Até março deste ano, o governo central havia reconhecido 136.682 pessoas como hibakusha, incluindo os de Nagasaki, onde foi lançada a segunda bomba, o segundo ataque nuclear, em 9 de agosto de 1945. Cerca de 144 mil pessoas morreram na hora e nos meses seguintes em Hiroshima e 74 mil
em Nagasaki. Meses depois, contando-se os mortos, chegamos a um total de quase 300 mil mortos na hora e depois com doenças. Agora, veja bem, uma chuva negra que vem radiação. Então, fiz aqui um cálculo. Por exemplo, 90% das duas cidades ficaram arrasadas pelas bombas. A 8 quilômetros de distância do epicentro, as pessoas morreram. A 10 quilômetros de distância do epicentro, as pessoas sofreram cegueira temporária. A 12 quilômetros do epicentro, pessoas arremessadas no ar. Efeitos da radiação. O efeito da radiação no corpo humano é medido com uma unidade chamada Gray. Por exemplo, nível 100. No nível 100, a pessoa fica inconsciente ou em coma e morre poucas horas depois. Nível 10, destruição dos ossos, redução dos glóbulos brancos, morte dentro de 30 dias. Nível 1, náusea e vômito. Nível 0,1, mudanças nas veias linfáticas produzidas nos ossos. Nível 001, sem sintomas aparentes. Então veja, gente, essa reportagem que eu quis comentar com vocês e algo muito interessante que aconteceu na explosão dessa bomba. No dia que explodiu a bomba de Hiroshima, um milagre aconteceu em Hiroshima. Jesuítas sobreviveram à bomba atômica graças ao rosário. Olha que notícia interessante, vou aqui passar para vocês. Há 75 anos aconteceu uma explosão de uma bomba atômica em Hiroshima, um dos episódios mais dramáticos da história da humanidade. No dia 6 de agosto de 1945, festa da Transfiguração, muito perto de onde caiu a bomba Little Boy, 4 sacerdotes jesuítas alemães sobreviveram a esta catástrofe e a radiação que matou milhares de pessoas nos meses seguintes não causou nenhum efeito neles. Essa história, documentada por historiadores e médicos, é conhecida como o milagre de Hiroshima. Jesuítas, eles estavam na casa paroquial da igreja jesuíta de Nossa Senhora da Assunção, e um dos poucos edifícios que resistiu à bomba. No momento da explosão, um dos jesuítas estava celebrando a Eucaristia, outro tomando café da manhã, e os outros estavam nos arredores da paróquia. Milagre. Os detalhes eu contarei para vocês depois. Foi conhecido como o milagre de Hiroshima. Então eu quis realmente fazer essa gravação para lembrar, né, que é uma lembrança eterna, tragédia, e por isso que a gente torce para que nunca mais possa acontecer o que aconteceu no Japão há exatamente 75 anos. Eu agradeço a atenção de vocês, estou à disposição de vocês, faço seus comentários e a gente segue a vida narrando. Nós somos testemunhas ocular da história da humanidade. Um abraço de Mano Velho. Eu nasci nas catingueiras entrançadas de cipó, viajei de caminhão junto com o Mané Cotó, não sou locutor modelo, mas estou aqui sem cabelo, vivendo o meu gogó. Um grande beijo para vocês e salve, salve simpatia, gente amiga do querido Brasil, Zil. Ô mano velho, ô mano novo, nas quebradas do sertão tem forró para o povo. Ô mano velho, ô mano novo, nas quebradas do sertão tem forró para o povo.